Dando continuidade, agora nós vamos fazer o estudo do comportamento das funções trigonométricas. Eu vou apresentar para você o gráfico de uma função trigonométrica e te mostrar por que o gráfico é daquela forma. Se você lembrar lá quando a gente começou a estudar as funções, né? Quando tinha uma função do primeiro grau, o gráfico era sempre uma reta. No gráfico de uma função do segundo grau era sempre uma parábola. Na função exponencial e logarítmica, né? Tinham lá as minhas curvas. Então, ou seja, cada tipo de função tem um tipo de gráfico diferente. E na função trigonométrica isso não é diferente, né? Eu tenho também gráficos específicos para cada tipo de função. Então vamos entender como que é o comportamento e por que ele é dessa forma. Então vamos lá. Função seno. Chama-se função seno a função real f de domínio R, tal que y é igual a f de x, que é igual a seno de x. Então aqui a função seno tem essa cara, ela é seno de x, onde x é a minha variável, ela é chamada de função elementar. Seu gráfico é o conjunto dos pontos x e f de x do plano cartesiano. Então esse daqui é o desenho do gráfico da função seno representada com a minha primeira volta positiva. Então vamos entender isso. A função seno, ela sempre vai descrever essa curva, ela sempre vai fazer essa curva, tá bom? Para você entender, olha só. Observa que aqui eu tenho os seguintes pontos: 0, π sobre 2, 2π, 3π sobre 2 e 2π. Não é por acaso que isso está aqui. Vamos fazer aqui o desenho do círculo trigonométrico, para você conseguir fazer essa associação e verificar, né, constatar por que esse é o gráfico da minha função trigonométrica seno. Então vamos lá. Aqui eu tenho o eixo, tenho aqui meu outro eixo. Lembrando que agora, como eu estou falando de ciclo trigonométrico, esses eixos recebem nomes específicos, né? Aqui é o meu eixo do seno, então aqui é o meu eixo do seno e aqui é o meu eixo do cosseno. Bom, se você lembrar também, os pontos notáveis, né, que são as interseções, eu tenho aqui, esse, vamos pôr em radiano, π sobre 2, aqui eu tenho π, aqui eu tenho 3π sobre 2 e aqui eu tenho o 2π. Então, se você lembrar, esses são os pontos, né, dos meus arcos notáveis. Então, como que é feita a construção do meu gráfico? Observa. Vamos começar aqui no zero. Qual que é o valor do seno de zero? Zero está aqui. A imagem dele, do seno, eu olho nesse eixo e aqui está a minha origem, que é o zero. Então, vamos lá. Cosseno de zero é zero. Olha a representação no gráfico. 0, 0. Vamos continuar. π sobre 2, aí eu começo a andar assim, π sobre 2. Qual é o seno de π sobre 2? Está lá em cima. Lembra que esses valores, eu estou com uma circunferência trigonométrica, né? Então esse aqui é o ponto 1, esse também é 1 porque é raio 1, aqui eu tenho simétrico menos 1, menos 1. Então vamos lá. Ponto π sobre 2, quanto que vale o seno? O seno de π sobre 2 está exatamente nesse ponto, que vale 1. Então, aqui está a imagem dele. Olha, 1. Vamos lá. Π. Quanto que vale o seno de π? Rebatendo a imagem, vale 0. Π está aqui, a imagem é 0. 3π sobre 2. O seno eu olho nesse eixo, está no menos 1. Olha, π sobre 2, menos 1. Então, observa que o que eu fiz? Eu peguei todos esses pontos que eram os resultados das minhas imagens e depois eu fiz ali a minha curva, já que a minha função ela descreve o comportamento dentro desse círculo. Por isso que a minha curva ela faz essa volta, ok? E algumas observações importantes. Observe que o maior valor que a minha função pode assumir, ou seja, o máximo da minha função, é 1. E o mínimo da minha função, ou seja, o menor valor que ela pode assumir é menos 1. Então, eu tenho o máximo e tenho o meu mínimo. E detalhe, essa função, né? Então, temos o gráfico da função senoide no período de 0 a 2π.
2π é o período da minha função. Aí você pode se perguntar, o que é período? Período é o intervalo de onde começa e onde termina aquela representação. Ou seja, de 0 a 2π eu tenho um intervalo. Se eu quiser desenhar o meu gráfico começando do 2π e indo em diante, por exemplo, até o 4π, é basicamente eu dar mais uma volta no meu círculo. E dar mais uma volta no círculo vai descrever o mesmo comportamento. Por isso que a função ela é uma função que a gente chama de função periódica. Ela continua dessa forma infinitamente. Ela tem um período, e nesse caso o período é 2π, ok? Vamos agora a algumas observações importantes, fundamentais no conceito do estudo da função. O conjunto imagem da função seno é o intervalo que vai de -1 até 1, ou seja, voltando aqui, o menor valor que ela assume está aqui embaixo, é o -1. E o maior valor que ela assume está aqui em cima, é o ponto 1. O gráfico se repete nos intervalos, -2π até 0, 0 a 2π, 2π a 4π, ou seja, todos de amplitude 2π. Dizemos por isso que a função seno ela é periódica de período 2π. Então, o que significa isso? De 2π em 2π, a função se repete, o comportamento dela se repete. Como a função, a gente já usou sobre função par e função ímpar. Se eu aplicar f de -x na minha função, eu vou obter como resultado o simétrico da função seno de x. Obtendo como simétrico, eu concluo que a minha função seno é uma função ímpar, ok? Tranquilo? Vamos lá então fazer isso da função cosseno. É extremamente parecido. O gráfico, inclusive, é muito parecido, mas cuidado com a diferença. O seno começa no ponto 0 e o cosseno começa aqui no ponto 1. Por que que isso acontece? Vamos olhar aqui no círculo para você entender. Vamos lá. Ponto 0, quanto que vale o cosseno? O cosseno no ponto 0 já vale 1, por isso que a minha imagem está aqui em cima. O cosseno no ponto π sobre 2 vale 0, por isso que ele está aqui embaixo. Então, observa que é simplesmente você analisar os valores dos pontos onde você quer obter a imagem, verificar a imagem daquele ponto e rebater essa imagem no nosso gráfico. Tranquilo até aqui? Então, definição, né? Chama-se função cosseno, a função real chama essa função de g agora, de domínio R, tal que a estrutura dela é y igual a g de x igual a cosseno de x. Essa é chamada de função elementar. Então, a minha função elementar trigonométrica do cosseno é y igual a cosseno de x. Seu gráfico é o conjunto dos pontos x, e como imagem cosseno de x, no plano cartesiano, tá bom? Então, aqui está o gráfico dela, novamente no período de 0 a 2π. E por que eu estou escolhendo esse período como representação? Que é exatamente o que equivale a uma volta completa no meu círculo, tá bom? Algumas observações importantes vão ser bem parecidas com a do seno, que é conjunto imagem, também é de -1 a 1. Observe que o menor valor que ela assume é no -1 e o maior valor que ela assume é no 1. O seu gráfico também se repete de 2π em 2π, ou seja, o período da função é 2π. E nesse caso eu tenho aqui uma função par, porque se eu calcular o gráfico, a função cosseno no ponto -x, eu vou obter como resultado a própria função cosseno. Isso caracteriza uma função par, ok? Vou fazer com você agora uma questão para aprofundamento para fixar o conceito de função trigonométrica.